a gente tem que ter humildade para ser mãe, para ser pai de um cérebro que é maravilhoso, mas tem regra, gente. Seja isso, né, que a gente tem que começar a passar para as pessoas. Dá para ser CEO? Dá. Não vamos desanimar, né? O povo, né? Nem a Sara, nem a Thay. Não sejamos deselegantes. Mas eu acho que tem que saber o seguinte: é isso que eu quero? Primeira coisa. Eu estou disposta a abrir mão disso, por quanto tempo? Quanto tempo isso vai me dar o que eu quero? E eu já tenho o plano B para depois que esse tempo acabar? Porque geralmente as pessoas entram, aí vai dando tudo certo, vão. Aí mais um pouquinho, e nesse pouquinho capota. Cresce, Entendeu? Então, se as pessoas fossem educadas desde cedo para entender como o cérebro funciona, essa coisa de faça, mas tem uma hora que você tem que deixar ele misturar as peças, as vivências que você teve. Saiba que determinadas profissões e determinados estresses a gente aguenta um tempo. Pessoas aguentam menos, outras mais. Mas, em média, um cérebro aguenta aí no máximo 3 anos que você vai na marcha máxima. Porque como vai fundir o motor de um carro, também vai fundir o nosso. Então, ter isso muito planejado, porque senão, por vaidade, por uma opção de coisa, você esquece. E aí sim, você sabe a hora de sair, traz o outro, porque o outro está com energia. Isso. O carro está novo. Então, se a gente tivesse essa mentalidade, entra, Sara entra, daqui a pouco está na hora de rodar. E isso tinha que ser prêmio. Eu sempre digo, eu tenho um projeto, eu estou começando a pensar agora, se a gente ensinasse desde pequenas crianças o que é o cérebro, como ele funciona, como tirar o melhor proveito, a gente não estava aqui capotando. E eu não vejo isso hoje ocorrer. Né? Eu não vejo... As crianças aprendem muito fácil. O cérebro de criança sabe exatamente, quando eu explicava, olha, TDAH é esse motor de Ferrari. A criança sabia direitinho. Nunca precisei pedir à mãe para dar remédio para as minhas crianças, porque elas sabiam que aquilo era a gasolina daquele carro. Então, assim, você tem que saber explicar. A gente não teria, porque as pessoas chegariam aos seus 20 e poucos anos, tipo assim, bom, agora eu estou alçando aquele cargo, mas ali eu aguento 3, 4 anos, eu vou me programar, como a Ayrton Senna fez para ser campeão. Ele não tinha físico, ele contratou o personal na época, que conseguiu dar a ele resistência física no corpo frágil para ser campeão. Isso tem que ocorrer na vida. Esse é o seu principal trabalho hoje? Eu não sei. Não é um trabalho, é um pensamento que eu tenho há muito tempo. Adoraria transformar isso numa grande capacitação. Mas o que acontece hoje é que o cara acha que ele vai ser CEO a vida inteira. Se ele não entender que tem um funcionamento cerebral que, a não ser o psicopata que não sente e tudo bem, a gente tem que ter humildade para ser mãe, para ser pai de um cérebro que é maravilhoso. Mas tem regra, gente. É que nem a gravidade. Eu adoraria que não tivesse. Mas tem, a gente cai. Às vezes, o que acontece, às vezes o cara sai de uma empresa, vai ser CEO em outra, isso é bem comum também. Mas às vezes, não sei, apesar de você ter aquele ponto de reinício numa nova empresa, às vezes a atividade em si é mais a mesma. Então, você vai descobrindo coisas novas, tem um momento de êxtase, entusiasmo. Mas as pessoas têm apego aos cargos. A gente tem que ter apego à nossa capacidade de se reinventar de tempos em tempos. Eu tenho uma coisa, a vida inteira eu tinha a sensação de 10 em 10 anos eu vou me reinventar. E sempre aconteceu isso. Porque, de alguma maneira, eu chegava assim, já deu isso aqui. Isso aqui está dando limite. Não estou mais rodando daquela maneira. Mas, enquanto eu estava ali, eu fazia inteira. Eu nunca fiz nada que não fosse inteiro. Por exemplo, hoje eu estou aqui. Pode cair o mundo. Você perguntar qual é o melhor lugar do mundo. Para mim, aqui é hoje aqui com vocês. Eu não estou pensando o que vem depois... Porque eu vivo intensamente. Mas, por exemplo, eu sair daqui, eu vou viver intensamente uma outra coisa. Entendeu? Não estou aqui pensando, tipo assim, meu Deus, quando eu chegar vou ter que não sei o quê, vou ter que responder, não sei.
O mundo pode acabar lá fora. E eu não vou saber. Com a evolução das empresas, acho que principalmente a psicologia foi entrando, né? Principalmente para a organização de grupos, depois olhar muito os indivíduos, colocar metas em grupos, indivíduos, a performance, medir, ver o que a psicologia às vezes era mais para explicar, ou para, né, o que vem antes, né? Ovo a galinha. E o RH é uma área que foi abrigando muitos desses profissionais para tentar ajudar a estruturar as empresas e a evolução delas. Quando a gente chega agora nesse momento onde muitas pessoas já estão enfermas, se afastando, até esse período pós-pandemia e durante também foi um momento muito crítico, né? Ali eu acho que eu vi uns psicopatas, assim, né? No meio da pandemia demitir, umas coisas assim que eu falo, caramba, precisa, né? Será a empresa tá mal, assim, nesse ponto? Não tinha como segurar, e às vezes tinha, né? Você vê que tinha. Ou então espera acabar a pandemia, para agora vai. Né? E corta, né? As pessoas estão sensibilizadas. Não tem uma solução mágica para tudo. Né? Não tem, mas, por exemplo, eu questiono muito a psicologia aplicada hoje às empresas. Porque legal. A psicologia aplicada hoje às empresas é assim, bom, a gente tem como fazer aqui, vamos estimular esses caras para produzirem. É como se você pegasse um cavalo, desse super alimentos para ele correr mais, para ele dar performance. Ok, você até consegue isso por um tempo. Depois você não consegue, porque esse estímulo tem um limite. Eu acho que a gente tem que começar muito antes. Não adianta você negar que existem pessoas que têm talentos mais para um lado e outros para outro. Uhum. Então, eu acho que hoje a psicologia tem que, por exemplo, para ser CEO, o cara tem que ser, no mínimo, ele tem que ter tido na vida, quando faltou dinheiro, ele foi produtor. Produtor é aquele cara que faz tudo acontecer, meu querido. Tudo. Ele faz chover no sertão, ele faz o artista chegar às 5 horas da manhã, ele leva o artista dormindo no colo, ele bota lá. Uhum. Ele é um cara que dá solução em tudo. Então, o cara tem que ter essa predisposição a gostar muito de gente, a tirar o melhor de cada um. E para você tirar o melhor de cada um, você tem que saber o que é o melhor de cada um. O que é o melhor de cada um? O talento. Cara, todo mundo tem um talento. Talento é o gift. Eu brinco que é o presente. Então, você, desde criança, você sabe. Se você não estragar uma criança, ela revela os talentos dela muito cedo. Muito cedo. Então, você vê aquele cara mais criativo, né, tem uma personalidade mais criativa, ele precisa de um parceiro no trabalho que seja o executor. Que, em geral, o criativo, ele é muito criativo, mas ele não executa. Ele é cheio de ideia, mas ele tem dificuldade de botar em ação. Eu preciso de uma parceria. Então, eu tenho que ver quais são os talentos e ainda fazer com que eu tenha parcerias produtivas.